Seguir por aqui falando então sobre aquela manifestação, ou manifestação, marcada, imagina, para 6 da tarde, plena quinta-feira na Paulista. Vamos falar sobre isso? Essa manifestação foi convocada pelo deputado federal Guilherme Boulos, que até demorou para chegar no evento, segundo informações de jornalistas presentes. Provocou complicações no trânsito da Paulista. É claro, em São Paulo, 6 da tarde, quinta-feira, pessoas que saíam das suas atividades foram obrigadas a recorrer a ruas alternativas. Muitos bloqueios foram realizados pelos manifestantes em pleno horário de pico. Além das complicações na mobilidade urbana, o ato foi marcado pela baixa adesão e por discursos pesados de ódio. Apoiadores de Boulos queimaram um boneco que representava o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui na tela a gente vê uma matéria da Revista Oeste, escrita pelo William Grisafes. Manifestação convocada por Boulos atrapalha trabalhadores. Ato que ocorreu em pleno horário de pico na Avenida Paulista. Teve discurso de ódio, boneco de Donald Trump incendiado. E olha lá, os cartazes pedindo, né, escala 6x1 e taxação. Por favor, nos taxem. Queremos, por favor, mais impostos para os BBBs, os bilionários, os bancos e as bets. É claro que esses impostos chegam para todos, principalmente ali acaba pesando na linha final para os mais pobres, né? E vai dificultando a vida daqueles que empregam, né? Os empreendedores, enfim, que já cumprem, né? Com tantos impostos, tantos impostos. Agora o governo estoura o orçamento, precisa arrecadar desesperadamente. A discussão com relação ao IOF, lembrando que já o Carlo Cauti vai estar aqui com a gente esclarecendo todos os efeitos sobre a discussão do IOF e também essa taxação de Donald Trump pesadíssima para cima do Brasil, uma taxação com cunho político também. Aí as imagens, queria que a Nívia e a Paula comentassem para a gente o que acharam, uma avaliação sobre esses pedidos e principalmente, né, a turma do bem, essa agressividade desse boneco de Donald Trump sendo incendiado, né, e essa briga, né, que o governo incentivou de ricos contra pobres. Paula? Pois é, essa manifestação, segundo a USP, né, falou que tinha aproximadamente 15 mil pessoas. Eu estive na última manifestação da direita e eles falaram que teve 12 mil pessoas, né? E ali tampou, tomou 3, 4 quarteirões ali da Avenida Paulista, as duas pistas, e essa manifestação do Boulos não chegou a fechar nenhum quarteirão, as duas pistas, né? Fez ali um caos ali para as pessoas que estavam tentando se locomover na Avenida Paulista, uma vergonha, né? Sem falar que eles estão pedindo taxação. Ora, não entendi. Eles não gostaram da taxação do Trump e agora estão pedindo taxação pra gente? Eles querem ver quem taxa mais, então? Eles querem taxar, mas os outros não podem taxar. Não faz sentido isso. Eles que gostam tanto assim de impostos, né? O Boulos que está pedindo aí taxação BBB, né? Dos bancos, das bets, dessa galera aí que já paga um monte de imposto. Eles querem colocar mais, assim como a Adri falou, que os impostos são todos repassados para o consumidor. E isso o Boulos faz questão de não falar nenhuma vez, né? E mais uma vez, essa manifestação fracassada, eles são especialistas em manifestações, em manifestações fracassadas. Por isso que eles costumam dizer que as manifestações da direita são um fracasso, é porque é só isso que eles sabem fazer, Adri. Pois é, a Nívia também acompanhou ontem, né, a cobertura aqui da Revista Oeste, Oeste Sem Filtro, o repórter Tawane Catan estava lá na rua, olha lá o casaco da senhora com uma foto do Lula, esses gritos de ódio, né, de ricos contra pobres, essa violência com o boneco de Trump. Qual mensagem você acha que fica? Olha lá, o povo não vai pagar a conta. Agora, manifestação de fim de semana, como é organizada por Jair Bolsonaro, sempre aos domingos, né, lotadas de pessoas, manifestações pacíficas, sem queimar boneco de ninguém, né, inclusive muitas vezes com tons religiosos, não atrapalha a vida de ninguém no domingo, do trabalhador já cansado, querendo seguir para um compromisso, um monte de hospital na região da Avenida Paulista. Aí, muito espertamente, o Boulos marcou a reunião para 6 da tarde, já aproveitando um horário de pico, né, Nívia? Você concorda com isso? E numa quinta-feira. Pois é, e o Boulos quase deu o Boulos, né? Fiquei sabendo, né? Ele chegou depois, né? Era a pessoa que deveria chegar primeiro. Claro. Foi a pessoa que convocou essa manifestação. Nessas imagens nós podemos ver o Mar Vermelho prevalecendo, né? Porque acabou que essa manifestação ela não foi somente pelos impostos, né?
com os últimos acontecimentos, com essa situação do Trump, eles estavam falando sobre soberania, enchendo a boca para gritar, falar sobre soberania. Na verdade, foi uma mistureba. Falaram sobre faixa de Gaza, falaram sobre Palestina, eram cânticos entoados sobre o tema. E a gente vê aí, não tem uma bandeira do Brasil, quer dizer, falam sobre soberania, não tem bandeira do Brasil. Né? Que curioso isso. Né? Tinha, na verdade, para não ser desonesta, tinha uma bandeira do Brasil que eu vi que foi estendida, assim, no chão. Para quê? Para ocupar espaço. Né? Porque o foco, se vocês observarem, é sempre em câmera fechada. Não tem câmera aberta, né? Diferentemente da outra manifestação, né, convocada por Jair Bolsonaro, em que as câmeras são abertas, né? A câmera bem fechadinha, e aí eu vi uma bandeira do Brasil para não deixar mentir, né? Então, assim, lógico, espertamente foi convocado numa quinta-feira, no horário de pico, em que as pessoas estão transitando justamente para dar volume, para parecer que as pessoas aderiram mais do que, na verdade, né, a intenção de estar lá. Eram pessoas passando para lá e para cá, se locomovendo, indo embora, etc. Não era, na verdade, pessoas que estavam ali para se manifestar. Né? Então, é um show de horrores ver isso aí. O mar vermelho prevalecendo mais uma vez, só bandeiras da CUT. Paula queria completar? Você comentou isso que foi feito, né? Misturou com as pessoas caminhando ali, né, em circulação na Avenida Paulista. A nossa querida Pantera falou exatamente isso ontem, né? Que ele foi muito esperto em fazer a manifestação exatamente 6 horas da tarde de uma quinta-feira, para que o povo, que não tem nada a ver com aquilo, que está ali pagando a conta, tentando chegar em casa depois de um dia de trabalho cansativo, se misturar ali em volta ali com as outras pessoas que estão se manifestando pedindo mais impostos. E eu achei interessante, Aníbal, citar mais uma vez essa palavra, né? A soberania, que está sendo muito discutida nesse momento, que é o que Lula diz, né? Que os Estados Unidos estão interferindo na soberania aqui do nosso país, que não se meta em assuntos internos. Agora, justamente, Lula, vamos relembrar, você bem disse, né? Se meteu, criticou Israel, diz que o que está acontecendo na faixa de Gaza, lá na Palestina, é um genocídio por parte de Israel, se esquece totalmente da invasão criminosa do Hamas por lá, da ação dessa facção terrorista. Facção terrorista, aliás, alimentada pelo Irã. Nós vamos lembrar sempre, Irã também apoiado aqui por Lula, que condenou a operação militar dos Estados Unidos e de Israel com relação ao enriquecimento de urânio irregular, né, desonesto, que estavam fazendo por lá, acima de 60%, para construir bombas nucleares. O Irã que pede, né, o fim de Israel, que volte ao mar, o extermínio, né, do Ocidente, dos Estados Unidos, chamam Israel de pequeno Satanás, Estados Unidos de grande Satanás. Que mais Lula andou se metendo? Não trouxe a peruana corrupta para cá? Trouxe a peruana corrupta para cá de Fábio. Não foi lá dar a mão, abraçar a corrupta Cristina Kirchner na Argentina? Ele não se mete em assuntos de outros países? Não dá pitacos, aliás, muito desnecessários, nada bem-vindos, que vão colocando o Brasil nessa situação de relações internacionais, do lado errado. Tapete vermelho para o querido Maduro, um homem de Deus, né, que promete e cumpre banho de sangue. São essas as alianças que a gente tem. Então, ele quer soberania e os Estados Unidos não podem falar sobre o Brasil? E os Estados Unidos estão respondendo ao posicionamento do Brasil na cúpula do BRICS e de outros países. Donald Trump já falou lá atrás, quero ver como vocês vão se comportar na cúpula do BRICS, quais os países que vão se alinhar contra os Estados Unidos. E foi isso que aconteceu por aqui. Sim, Vladimir Putin falando de forma remota, Lula fazendo o desfecho da reunião, dizendo que a moeda norte-americana, o dólar, não deve ser mais moeda universal, que tem que propor uma nova moeda, que vai fazer agora. Ele falou em entrevista ontem, né? Prometeu lá o discurso em rede nacional, não fez. Entrevista ali da arranjada, né? Confortável para ele, dizendo sim, nós vamos arranjar outros parceiros comerciais. É isso, está dispensando os Estados Unidos desse jeito? E como fica a gente daqui para frente, né? Que outros parceiros são esses? Ele fala também em soberania, mas a gente tem que lembrar que, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, ele tentou intervir na liberdade individual de americanos em solo americano, bem né? lembrado, esse é um outro ponto bem forte. Porque isso não é
intervir na soberania de outro país, nas leis, tentar colocar a sua decisão internacional, né, colocar isso em outro território de outro país, isso claramente é tentar ferir a soberania dos Estados Unidos. Então, como a Adri falou, eles estão tentando simplesmente se proteger de uma agressão que já tinha sido feita anteriormente. E, Adri, eu recebi algumas mensagens ontem no Instagram das pessoas perguntando se isso seria positivo, né? Se essas tarifas seriam positivas para o presidente Lula, porque ele ia conseguir jogar a culpa no Eduardo Bolsonaro, que pode estar lá fazendo, né, as movimentações e as consequências. Já, né? Culpando o Bolsonaro. E eu acredito que não, porque apesar de tudo isso ter sido causado pelos desmandos que vem acontecendo no Brasil, né, os BRICS, né, o STF, todas essas coisas que nós já mencionamos, a única pessoa que é capaz de reverter isso é o presidente Lula. O Congresso não tem poder para reverter de negociação, o STF não tem poder de negociação, então a única pessoa, presta bem atenção, a única pessoa capaz de reverter essas tarifas é o presidente Lula. E se caso essas tarifas continuem, será culpa única e exclusivamente dele, porque é ele que deveria fazer tem o poder diplomático de conversar, de tentar resolver essa questão. Então, se isso continuar, será sim culpa única e exclusivamente do presidente Lula. Ô, Paula e Nívia, e você que nos acompanha, além de Lula, que poderia tentar resolver de uma forma mais diplomática, com mais calma e não enfiar pé no acelerador e peitar Donald Trump desse jeito, que claro que a gente só vai sair perdendo. Ontem, em Oeste Sem Filtro, Eduardo Bolsonaro, ao mesmo tempo que o pessoal aqui desocupado, baderneiro, estava fazendo, não sei nem o que é isso, essa confusão na Avenida Paulista, deu entrevista ao Oeste Sem Filtro, uma entrevista muito importante. Tinham 150 mil telas, hein, acompanhando só no YouTube da Revista Oeste. Ele falava que quem pode resolver essa situação, porque perguntaram, né, será que Bolsonaro pode ajudar a conversar com Trump para rever essa tarifa aqui para o Brasil? Ele falou, quem pode resolver é Alexandre de Moraes, que é o principal causador dessa situação. E uma forma que ele poderia começar uma negociação seria vendo a situação da anistia, colocando pelo menos o Congresso em pauta a situação da anistia, porque são manifestantes que foram presos injustamente, que já estão cumprindo penas longuíssimas, que estão sendo condenados com uma mão pesadíssima, de forma injusta, não pesos e medidas diferentes, né? A gente vê aí criminosos que cometem barbaridades, que cumprem penas muito menores do que alguém que passou um batom numa estátua, do que alguém que estava com uma Bíblia, pipoqueiro que estava lá no meio da confusão, a pessoa que roubou a bola com a assinatura do Neymar, que depois devolveu, ou que depredou, né? Depredação, tem pena para depredação. E não são de 17 anos essas penas, né? Então, ficou esse discurso de Eduardo Bolsonaro fazendo esse apelo direto a Alexandre de Moraes, porque Donald Trump está vendo o que está acontecendo aqui e se lembrando do que aconteceu com ele por lá também, quando teve a invasão ao Capitólio, a perseguição política que o próprio Donald Trump sofreu, né? E a gente sabe que Eduardo Bolsonaro foi para lá e depois não voltou, ele tinha ido numas férias e acabou não voltando porque estava já sendo perseguido por aqui, queriam prendê-lo, pegar passaporte, chegar também a tirá-lo, né, do cenário político. Então ele acabou ficando por lá traduzindo, né, documentos brasileiros, informações daqui, para ver, já que a situação não se resolvia dentro do Brasil, se teria esse auxílio que acabou sim vindo por parte de Donald Trump. Primeiro com os tweets, deixem Bolsonaro em paz, parem com a caça às bruxas, e depois se referindo, falando também, mandando essa taxação após o final, o desfecho da cúpula do BRICS. Então, a gente vai acompanhando e Lula prometendo retaliação à altura, ao mesmo par, taxação igual. Donald Trump já falou, pense bem no número que você vai vir. E é um negociador nato, né? O número, Lula, que você passar para mim, eu vou colocar em cima dos 50%. E já vamos falar com o Caute as principais áreas afetadas. Suco de laranja, produção de laranja, carnes, o departamento do agro, todo o setor do agro em alerta, empregos que podem ser perdidos, questões de motores e muitos outros. Ou seja, Lula está querendo fazer birra, está querendo peitar Donald Trump. Quem vai sofrer consequências gravíssimas, já estamos sofrendo, numa economia que já estava em frangalhos, né? A nossa brasileira.
Exatamente. E voltando à manifestação, Dri, você citou que teve boneco do Trump queimado. Isso é o de menos. Teve bandeira americana. Se você observar a imagem do boneco sendo queimado, a bandeira americana também estava sendo queimada. E isso é um absurdo, né? Você queimar a bandeira de uma nação, independente do conflito que esteja acontecendo no momento. E eu tenho certeza que o setor de imigração está de olho nessas carinhas todas que estão aí queimando o boneco do Trump, queimando bandeira, porque depois não vai querer passar férias na Disney não, né? Porque já que é imperialista. Eu andei lendo até nas redes sociais, vejam só que coisa. Boicote a marcas americanas. Porém, essas pessoas estão se expressando em redes sociais, o quê? Americanas. Claro. Então retirem-se, já que não é para usar, joga o iPhone fora, né? Saia da rede social Facebook, Instagram, que pertence à Meta, Mark Zuckerberg, americano. Não o X, tudo bem, filmes. o Elon Musk, ele é um sul-africano, mas ele é naturalizado americano, a rede X foi fundada lá. Então, assim, é uma loucura o que a gente está vivendo, né? As pessoas escolhem os piores argumentos para protestar. Mas a gente pode, cadê o óculos escuros, e passear agora na Venezuela, quem sabe? Deve Pois ter passeios colocar. muito interessantes na Venezuela, ou lá na China, né? Lula, por acaso, acha que a China realmente está sendo amiga dele e que a gente vai ficar... É claro que a gente quer relação comercial com a China, é importantíssimo. É diplomacia, é política, são parceiros comerciais no mundo inteiro. A não ser com um povo realmente terrorista, com o Irã, não deveria sequer fazer negócio algum, se posicionar contra Hamas, deveria se posicionar contra a PCC, deveria se posicionar contra, querer sim classificar como terrorismo. Agora, vai fechar as portas, nós com os Estados Unidos, falou que vai procurar outras fontes de produção de produtos aqui no Brasil. Meu Deus do céu, essa bola de neve só cresce. O Brasil pode sobreviver a essa taxação sem os Estados Unidos, né? Agora, você entendeu a palavra sobreviver, né? Nós queremos só sobreviver ou queremos ter amplamente um comércio bem feito, né? Taxas baixas, negociar com o mundo inteiro. Lembrando que isso é só o começo. Se ele dobrar a aposta e tentar negociar com os outros países, sabe o que o Trump pode fazer? Pode falar para esses países assim, se vocês negociarem com o Brasil, acabou para vocês também. Quero ver o que o Lula vai fazer então. Que o Lula disse que criou agora um comitê para discutir essa situação de crise, né? Antes de sair correndo com a taxa recíproca, que a princípio ele disse que taxaria Trump também. Imagina a preocupação de Trump. Quer dizer, Trump, como a Ana Paula Henkel falou outro dia em Hoje Sem Filtro, achei tão bem colocado, Trump já construiu o império, perdeu o império, construiu de novo o império, são 50 anos de um empresário, rei do business, um negociador nato, sabe negociar, sabe tratar com tem experiência, né, com as maiores autoridades, as mais diferentes do mundo, e ele fala, ele cumpre o que ele fala, ele tem o punho firme, ele já deu sinais desde as eleições de como seria esse novo mandato dele, e não está sendo nenhuma novidade. Agora, Lula querendo comprar essa briga, como comentarista político, outro dia falou na emissora vizinha também, você quer comprar uma briga com King Kong de 500 quilos, sendo um mico? Muito bem lembrado, né? Você chegou a ouvir isso também? Sim, um economista, né? Era um economista que participava, não era nem um comentarista, né? Era um entrevistado. Isso. Pois é. Já foi do Banco Central, inclusive. Lembrando que nem a China teve envergadura de peitar o Trump, tentou ali, viu que não tinha como, retrocedeu, voltou atrás e agora o Lula, do tamanhinho, o anão diplomático que é, tentando peitar os Estados Unidos. Não vai dar certo. Num primeiro momento até tentou, né? Falou em retaliar imediatamente. E aí depois... Não, temos outras saídas. Eu estava dando uma olhada, eles estão estudando saídas que não sejam a retaliação, né? Suspensão de patentes de medicamentos e agro, suspensão de royalties audiovisuais e tributação de remessas de multis americanas. Então, assim, eles estão estudando agora, né? Como o Lula deu entrevista ontem, não posso tomar decisão com a febre de 39 graus, né? Quer dizer, não posso tomar decisões com a cabeça quente. Quer dizer, já começou ia ter pronunciamento, já não teve mais, né? Alguém está soprando ali no ouvido dele. Alguém está dizendo, olha, muita calma nessa hora, não é bem assim. A gente vai arranjar uma briga com a maior potência
do mundo. E né? aí todo mundo falando, né? Aquela frase que a gente já fala há algum tempo, cada vez mais forte e verdadeiro. O Brasil caminha para virar uma Venezuela, então, inimiga dos Estados Unidos. Ó, desinstala o WhatsApp, desinstala o Instagram, desinstala Netflix. Joga o celular fora. Joga o celular fora, né? Fora. Esquece Coca-Cola, começa a tomar Dolly. E olha, fazendo a propaganda. já aproveita. Também a hashtag que eles estão lançando aí nas redes sociais, cartazes levantados, Congresso Inimigo do Povo. Tem muita gente poderosa que tem muito a perder com isso. Então, a pressão em cima do presidente Lula vai ser muito grande. Inclusive, empresários que assinaram a Carta pela Democracia, que fizeram a campanha dele, que apoiaram ele, economistas, todas aquelas pessoas que vocês já conhecem que apoiaram o presidente Lula. A própria JBS, em 2022, muitas empresas muito grandes, né? O setor do agro, que agora também está forçando a barra, está tentando fazer o Lula tomar uma decisão sensata, fazer a diplomacia que ele não fez até hoje. Sim, exatamente. Bom, vamos ver então. E isso de Congresso Inimigo do Povo também é algo muito preocupante. Como assim vai começar a querer comprar essa briga com o Congresso, os parlamentares eleitos pela gente, que precisam, na verdade, se entender, pautar pautas importantes, que tem urgência, a número 1, a da anistia, né? E agora não, querem discutir, ver se é prioridade, se precisamos disso, se não é totalmente inoportuno e desnecessário aumento de cadeira, de número de deputados, de 513 para 531, algo assim, um número assim, um aumento bilionário para o brasileiro no bolso ali, anual, com relação a isso também, colocando o Congresso, dividindo ainda mais os poderes, né? A gente já sabe como está o Supremo Tribunal Federal, agora marcou para terça-feira que vem, né, Alexandre de Moraes, dia 15 de julho, reunião conciliatória para ver essa questão do IOF. Presidente Lula, governo executivo, né, determinou o aumento do IOF, Congresso entendeu, depois de manifestações dos brasileiros, do empresariado, que não era legal esse aumento do IOF, anulou, aí veio o Supremo Tribunal, então peraí, eu vou anular você e vamos conversar. O Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né, na terça-feira, dia 15 de julho, para chegar a um consenso. Já, então, Carlo Cauti aqui falando para a gente o que esperar dessa reunião e o que deve acontecer com o aumento do IOF, né, uma arrecadação de cerca de 10 bilhões de reais que o governo espera ter, né, para cobrir rombo, né? O brasileiro, ele tá vacinado contra esses impostos, né? Então, mesmo com a campanha pesada de tentar promover que o IOF é para os ricos, não tá dando certo, tendo em vista aí a taxa das buzinhas, né, que a senhora Janja da Silva garantiu que seria para as empresas e não para o consumidor final, só que aí é o consumidor final que está pagando a conta. E o IOF não vai ser diferente. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.